Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet, vou orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua boa palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha com a tua graça, edificando tua igreja. Capacita-nos, Senhor, e dá entendimento. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos rapidamente ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13, diz assim: não matarás. Amém? Veja, irmãos, não matarás é não cometerás assassinato, não cometerás homicídio. Então, na nossa primeira palavra, irmãos, o tema é tão amplo, é tão grande, que na nossa primeira palavra nós tratamos apenas do homicídio. Falando do homicídio culposo, do homicídio doloso, que Deus requer do homem, o sangue de todo homem, logo na saída da arca de Noé. Falamos dos tempos de violência, na época pré-diluviana. Falamos dos valentes de renome, os Giborim, os valentes da antiguidade, homens de fama. E fizemos uma pequena exposição sobre o assassinato. Também falamos a nossa palavra seguinte, quarta-feira, sobre uma pequena teologia sobre as guerras. Deus e as guerras. Essa palavra, quem não pôde pegar, é muito importante você separar um tempinho em casa, entra no canal da igreja e ouve a palavra, porque não são comuns exposições sobre a teologia das guerras. Então é muito importante você compreender quais guerras o Senhor apoia, quais guerras ele é contra e qual o papel do cristão em relação às guerras. E aí hoje eu pretendo encerrar o tópico não matarás com um tema extremamente sério, o aborto. Esse tema tem estado em evidência nos últimos 20 anos. Nós somos um dos países do mundo que mais comete aborto. Aborto é uma das formas mais cruéis de assassinato, é seríssimo, entendeu? É a forma mais covarde de assassinato. Você imagina uma criança dentro de uma gaiola sendo morta por uma espada, ela não tem como se defender, não tem nem como correr. Esse é o aborto. Então o que acontece? Inclusive as pessoas que apoiam o aborto, elas têm que mudar o início da vida. Elas têm que dizer que aquilo que está no ventre de uma mulher é um amontoado de células. Elas têm que mudar o conceito da vida. E aí o que acontece? Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. É muito importante o quê? Não importa o que eu acho. Não importa o que você acha. Importa o que a palavra de Deus diz. Amém? Então vamos começar em Deuteronômio, capítulo 12. Vamos 3 livros à frente. Deuteronômio 12. Lembrando que esse texto foi escrito 40 anos depois do primeiro texto que nós lemos. Os eventos aqui estão com uma distância de 40 anos. Aquela geração que ouviu os 10 mandamentos morreu inteira no deserto. Dela só ficaram Josué e Caleb. E aí, Deuteronômio, foi feita uma nova aliança. Essa geração aqui, inclusive, vai ser circuncidada. Entendeu? E daquela geração que ouviu o Êxodo, só 2 entraram na Terra Prometida. Josué e Caleb, conforme a palavra do Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29, diz assim: quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres, e habitares na terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações, os seus deuses, do mesmo modo também eu farei. Assim não farás ao Senhor teu Deus,
porque tudo que é abominável ao Senhor e o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Irmãos, esse versículo é extremamente importante, por quê? Porque as pessoas, elas ficam rogadas, primeiro, com a morte dos primogênitos do Egito. Como que um Deus de amor, um Deus que é luz, onde não tem treva nenhuma, matou, literalmente, os primogênitos do Egito. Irmãos, aquele faraó cometeu um assassinato brutal contra os filhos de Israel. Aquele faraó, a família dele, pediu para que as parteiras matassem os meninos na hora do trabalho de parto. Não contente, quando viu que não dava certo, aquele faraó deu ordem para matar afogados os meninos no rio. E o povo de Israel só não foi exterminado, porque Moisés nasceu. E Joquebede, a mãe dele, juntamente com o pai de Moisés, se eu não me engano é Amrão o nome dele. Ele pode ser que esteja errado. Eles esconderam o menino por 3 meses. E aí quando viram que não tinha mais jeito, colocaram o cesto no rio, um rio cheio de crocodilos. E pela providência de Deus, aquele menino foi parar no colo da filha de Faraó. E Miriam, irmã mais velha de Moisés, sugeriu, olha, eu posso conseguir uma ama seca. E pela providência de Deus, a própria mãe de Moisés, Joquebede, cuidou do seu filho. E quando ele estava maior, ele foi entregue à filha de Faraó e foi educado no palácio. Então assim, Deus nada fez mais que a retribuição justa daquelas obras. Qual outra questão das pessoas? Como que Deus, na tomada da terra prometida, mandava passar fio de espada a cidade inteira. No livro dos Gênesis, nós vimos isso quarta-feira. Deus fala para Abraão, ó, a tua peregrinação será escrava por 400 anos, 4 gerações. Porém, ai da nação que fizer isso. E aí Deus explica que ele ia dar a terra de Canaã para a descendência de Abraão e fala o seguinte, porque o cálice da ira dos amorreus ainda não está completo. Deus iria dar 400 anos para esse povo se arrepender. Se arrepender do quê? Uma das formas mais cruéis de sacrifício humano conhecidas da história do homem. Veja, crianças eram geradas nos rituais de fertilidade, debaixo de muita bebida, debaixo de muita dança. E aí o que acontece? Essas crianças, quando nasciam, eram queimadas vivas a um deus chamado Moloque. Como que era esse ritual? Moloque tinha os braços móveis por dobradiça, na frente dele havia uma pira muito grande de fogo. Aí o que acontece? As crianças eram colocadas nas 2 mãos e por correntes elas eram trazidas vivas para serem colocadas nas chamas. E para não ouvir o grito das crianças, o batuque comia solto lá embaixo, no pé do ídolo. E as orgias aconteciam. E novas concepções aconteciam. E novas crianças iam ser queimadas vivas, repetidamente, geração após geração, dentro de um calendário satânico, demoníaco, abominável. Como que um Deus de amor pode permitir acontecer tal coisa? Isso eu me explico. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Deus é bonzinho demais, que matou todo mundo. Matar esse povo é misericórdia. Porque o sofrimento por eles infligidos em gerações e gerações de inocentes. Irmãos, morte por fogo é o pior tipo de morte que tem. Imagina uma criancinha, um bebê indefeso. Entendeu? A pergunta é, não que Deus matou todo mundo, por que ele não matou antes?
E a resposta a própria Bíblia dá, porque Deus é longânimo, misericordioso e tardio em irar-se. Deus deu chance para esse povo se arrepender. Deus deu chance para esse povo se voltar. E aí o que acontece? Ele orienta, ó, quando vocês entrarem na terra, nós vemos quarta-feira, dessas cidades aqui, dessas 7 nações, eu quero que mate todo mundo. E o ouro e a prata só pode usar para o templo. Vocês não pegam nada. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, o juízo chegou. E aí Deus adverte, ó, não façam como eles. E aí o que Israel faz? Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Vai um pouquinho à frente, passa por Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, e é logo o 1 Reis. 1 Reis 11. Olha que interessante, a ousadia do povo. 1 Reis 11, versículo 7. Então, edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Irmãos, o homem mais sábio que pisou nesse planeta, que teve de Deus essa sabedoria divina, o homem que começou o seu reinado buscando o Senhor, terminou a sua vida construindo templo para ídolos. Por quê? Por causa das suas mais de 700 mulheres. Irmãos, Salomão foi salvo? Parece que sim. O principal argumento, primeiro, uma vez salvo, sempre salvo. Porque a salvação vem de Deus, não do homem. Entendeu? Segundo, Jesus cita Salomão na sua glória. Isso é um argumento muito forte. Terceiro, eu como pregador creio que Salomão foi salvo. Principalmente por causa do primeiro. Uma vez salvo, sempre salvo. Seja no Antigo Testamento ou no Novo. Ah, começou a fazer arte. Deus recolhe. Entendeu? Simples assim. Da mesma maneira que é conosco. Começa a fazer arte para ver. Agora, o ponto aqui não é esse. O ponto é que ele edificou um templo a Moloque. O que se faz no templo a Moloque? Se queima crianças. Sacrifícios humanos. Que mais? Segundo Reis, próximo livro, 23. Olha como a coisa continua. Segundo Reis 23, versículo 10. Aqui, olham para mim. Aqui quem está reinando é o bondoso rei Josias. O rei Josias foi um rei que morreu jovem, porque não percebeu o mover de Deus e entrou numa guerra contra o faraó Neco e foi morto precocemente. Mas o motivo era o seguinte, para que ele não sofresse os juízos que iriam vir sobre Israel. Lembrando que assim que o corpo de Josias morreu, aonde que o ser de Josias está? Imediatamente com Deus. Então para Deus não foi problema nenhum, nem para Josias, só o corpo morreu. Assim que desligou o corpo, Josias já estava automaticamente com o Senhor. Quem ficou chorando foi a família. Quem ficou chorando falou, nossa, era um rei bom, como que morreu? Fez tanta coisa boa, e olha o que ele fez. Quando ele tomou o poder, ele começou a purificar Israel. E aí o versículo 10 mostra, diz assim, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Olha que interessante, por que eu escolhi esse texto? O que é o Vale de Inom? Um dos nomes em grego para inferno é Geena. Geena é o vale de Ge-Inom.
que era o grande lixão de Israel. Era um lugar que havia queima de lixo o tempo todo, não havia aterro sanitário. E aí o gás do metano do lixo evaporava e aumentava mais ainda as chamas. Além disso, em Tofete, que era uma região do Vale do Geinom, queimavam crianças a Moloque. Por que eu escolhi esse texto? 500 anos de diferença. Salomão Velho é em torno do ano 930, 950, por aí. Josias é em torno do ano 615, 619, por aí, em torno de 620 antes de Cristo. Passaram-se 300 para 400 anos e o povo de Israel continuou queimando crianças. Isso explica por que Deus veio, trouxe Nabucodonosor e moeu tudo. Arrancou até o templo. Nem o templo ficou. Por que eu usei esses textos? Eu quero que você entenda o que acontece com um povo que apoia o assassinato de crianças. Veja que interessante. Livro dos Salmos, Salmo 106. Vamos mais para frente. Salmo 106. Versículo 35. Vamos ler o 34. Vamos ler o 33, que vai dar sentido no que eu quero falar. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Olha o 39. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. 40. Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Irmãos, lembra de Caim? A terra abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Nós vimos isso na primeira palavra sobre não matarás. Irmãos, é terra contaminada por sangue inocente. É lógico, é uma figura. Mas Deus não deixa passar barato. Não pode, a santidade. Veja, a santidade de Deus exige justiça. As duas caminham junto, porque Deus é santo. Para ser santo, ele tem que ser justo. E para ser justo, ele tem que executar juízo. E ele tem que punir o mal. E o seu povo fez isso. Percebe a seriedade do que está acontecendo, principalmente no mundo ocidental? Filhos indesejáveis, que podiam ser simplesmente entregues por uma adoção orientada. Tem tanta família querendo uma criança. Estão sendo assassinados no ventre de suas mães. Por quê? Por causa de uma geração idólatra. Qual a idolatria? Idolatria do sexo. Transe desesperadamente com todo aquele que aparecer. Aproveite o máximo. Porque essa vida, quando você morrer, acabou. Então você tem que tirar o máximo de prazer. E se acontecer um acidente, como uma gravidez, você simplesmente mata essa criança. Porque ela não é um ser feito em imagem e semelhança de Deus. Ela é um aglomerado de células. É isso que o mundo ensina. E aí,
o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é chamado de cruel. Porque passa fio de espada todo mundo. O que você espera de um Deus santo e justo? Percebe? Que mais? Salmo 120, 139, pouquinho à frente. Salmo 139, versículo 13. Olha que interessante o texto. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Isso aqui, irmãos, é o Salmo de Davi. O que Davi está fazendo aqui? Um louvor a Deus, louvando a época que ele estava na barriga da mãe dele. O que Davi está nos demonstrando? Para Deus, a vida começa na concepção. Esse é um dos versículos usados. E o texto continua. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Olha que interessante, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que Davi está falando? Olha, quando houve a minha concepção, no oculto, porque é tão pequeno que ninguém pode ver, tudo isso já estava escrito pelo Senhor, já estava tudo no seu livro, que é o livro da vida dos viventes, é o livro dos viventes, mostrando que a vida começa na concepção. Por que é isso importante? A discussão alguns defendem, a vida começa quando o coração começa a bater, que é quarta semana. Outros, a vida começa quando começa a ter cérebro, atividade cerebral, quinta semana. E aí tem os outros, que eu acho que é na oitava ou nona semana, quando começa a ter consciência. Só que tudo isso é mentira. A Bíblia fala que começa na concepção, quando era informe, no oculto. Não precisa ser nenhum exegeta para interpretar esse texto. Então, para o cristão, a vida começa quando o espermatozoide se une ao óvulo e de maneira milagrosa o ser humano é gerado. Ali existe um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Esse ser humano, o Salmo ensina que ele faz parte da vontade absoluta de Deus. E aí um outro ser humano, endemoniado até o último fio de cabelo, vai lá e assassina aquela criança de maneira cruel. Isso é o aborto, não mude a palavra. Não mude a palavra. Porque para você lidar com o peso da consciência, você tem que mudar a palavra. Entenderam? Mais um texto. Por que é tão sério para Deus? Salmo 127. Volta um pouquinho. Olha a teologia de Salmos. Irmãos, vou contar um segredo. Eu pretendo, se o Senhor me der saúde, eu espero que Ele seja bondoso comigo, eu pretendo pregar a Bíblia inteira. Vou ficar feliz da vida. Subir bastante morro e pregar a Bíblia inteira. E aí, o último livro que eu pretendo expor é Salmos. Que eu acho difícil Salmos. Então, estou me preparando para isso. Orem pelo seu pastor. Salmo 127, versículo 3. Diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Irmãos, os filhos são herança do Senhor. Do Senhor. Agora Ele deu para você, como um prêmio para você. Percebe?
E aí você vai lá e toca na herança do Senhor. Imagina a seriedade disso. Imagina um cristão se omitindo. Por exemplo, como batistas. Não, vou falar isso na aplicação. Vamos seguir. Jeremias 32. Vamos um pouquinho à frente, passa por Isaías e chega em Jeremias 32. Olha que interessante. Jeremias 32. Jeremias foi um profeta que atuou numa geração tão perfeita, tão perversa quanto a nossa. Jeremias 32, 35 diz assim. Virar mais uma página. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Ao 36, e por isso agora, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Por quê? Porque mesmo Josias tendo destruído, eles continuaram queimando os filhos. Aí o que Deus fez, arrancou com raiz e tudo. E Jeremias é mais um profeta usado para mostrar quando começa a vida. Quer ver que interessante? Tem um texto muito simples e muito legal. Jeremias, capítulo 1. Vai lá no primeiro capítulo de Jeremias. Jeremias 1. Olha que lindo esse versículo. Versículo 5. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, quem está falando aqui? Deus. Teologia indiscutível. É Deus. O que Deus vai falar? Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Quando que nós existimos? Nós existimos lá na eternidade passada, antes da nossa concepção. Aonde? No coração de Deus. A coisa é mais séria do que você pensa. Não é apenas no ato da concepção. É antes. Por isso que como igreja nós usamos métodos anticoncepcionais. Sim. Porém, rejeitamos qualquer tipo de método anticoncepcional que possa ser abortivo. Isso é história para uma outra pregação, talvez até num café teológico. Entendeu? O crente pode fazer o planejamento da sua família? Sim. Ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Senhor, quantos filhos o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade para minha família? Aí ele vai discernir. E o casal feliz vai receber esse galardão. Vai ter, após chegar naquele número, que controlar a natalidade. Só que vai fazer isso de maneira bíblica. Sem realizar esse assassinato, que é o aborto. Então precisa tomar cuidado. E por que nós orientamos isso para os cristãos? Cristãos são povo de Deus, correto? Povo de Deus pode errar. Jeremias 2. Vamos lá. Jeremias 2. Versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas essas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis
que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Até aqui. Irmãos, isso aqui é uma cena clara de um aborto. Um aborto feito de tal maneira que o sangue espirrou na orla das vestes, ficando como prova. Entendeu? Um crente que apoia isso, Deus entra em juízo contra ele. Ah, mas um crente não vai apoiar isso, irmãos. Cuidado. Talvez você já apoia na sua vida há mais de 20 anos e nem sabe. Nós vamos ver isso nas aplicações dessa palavra. Tem muito crente cheio do Espírito Santo que está apoiando aborto, que está assinando embaixo, que tem esse sangue inocente nas mãos. Porque se nas minhas atitudes eu apoio o aborto, esse sangue está nas minhas mãos. Ninguém tira. Ninguém tira. Nós vamos ver isso mais à frente. Vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 2. Texto clássico, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Versículo 12. Tomar um gole de água. Aqui, os reis do Oriente vieram a Herodes, foi perguntado onde nasceria o Messias, eles seguiram a estrela de Belém. A estrela de Belém não é uma conjuntura planetária, a estrela de Belém é um milagre. Não existe registro nos mapas astrais. Nós temos ferramenta matemática e física para voltar no céu daquela época. Não existe registro. O máximo que ela poderia ser um cometa mandado por Deus. Mas o ponto aqui é o seguinte, mesmo que fosse um cometa, esses reis tiveram acesso a profecias desconhecidas por nós, que falavam do nascimento do Messias, do Cristo. Qual é a suspeita? Que Daniel, quando esteve em Babilônia, tinha uma escola na qual ele ensinava a palavra de Deus e falava as coisas do Senhor. Então a suspeita é que de alguma maneira, uma profecia que não aparece na Bíblia, nós não temos registro, falava dessa estrela. E esses homens viajaram para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, perguntou, onde é que está o rei dos judeus? Olhou um para a cara do outro, que rei? Está maluco? O rei aqui é Herodes. Nem judeu era, idumeu. País chamado hoje Jordânia, a leste de Israel. Aí o que acontece? Foram perguntar para os bíblias da época. E aí falaram, vai nascer em Belém. Eles foram atrás. Aí Herodes falou, olha, quando nascer o menino, vem falar para mim, porque eu também quero adorar. Só que Herodes queria matar o menino. Como é que um rei vai permitir que outro rei nasça? E aí o que acontece? Eles encontraram Jesus, levaram presentes, cada presente tem um significado. Você pode entrar no canal da nossa igreja, temos o Evangelho de Mateus, são 96 palavras, versículo a versículo, você pode estudar esse capítulo lá, na qual eu explico tudo isso, entendeu? E aí o que aconteceu? Na hora de ir embora, olha o que Deus faz, versículo 12 de Mateus 2. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para a ajuda de Herodes, partiram para sua terra, por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino a sua mãe, e de noite, e foram para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamarei meu filho. 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos.
Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Irmãos, o que acontece? Primeiro texto, esse texto de Jeremias, ele foi escrito falando do cativeiro babilônico. Porém, de maneira inspirada, o apóstolo Mateus, com autoridade apostólica, acrescenta um significado superior, inspirado. Por isso que ele pode mudar a interpretação. Ele tem autoridade apostólica. Eu e você não podemos fazer isso. Vocês compreendem isso? E aí o que acontece? Ele dá o sentido. Olha, Herodes matou todas as crianças. E qual é o problema aqui? Não existe registro na história dessa matança. E aí os céticos falam, ó, tá vendo? Isso aí é mentira. O que eu tenho que entender? Primeiro, não existe registro de um monte de coisa na história. Mais de 70%, 80% da história humana está encoberto. Então, se eu for fazer assim, não existiu nada. Segundo, os estudiosos estudaram o tamanho de Belém naquela época. No máximo, em toda a região, devem ter sido mortas, no máximo, umas 150 crianças. Então, aquilo ali ficou conhecido apenas localmente. Não se espalhou. E o fato de não ter informação, veja, um monte de coisa não tem informação. Para vocês terem uma ideia, o nome Pôncio Pilatos não existia registro da história. Até que numa escavação arqueológica, num estádio, um dos assentos foi levantado e embaixo da pedra estava escrito Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Século XX. 2000 anos. Eu pegava a pedra e esfregava na cara dos céticos, mas eu sou muito carnal. Eles não fizeram isso. Não dá vontade? Ó, tá vendo? Não acreditou? Então toma pedra. Mas nós vamos fazer isso. Amém? Só para ser engraçado. O que acontece aqui, irmãos? Esse Herodes aqui, entendeu? Ele e sua descendência, um homem cruel, marcado pela morte. Pra você ter uma ideia, esse camarada matou até os filhos dele. Ele estava desconfiado, entendeu? Mas a terra ficou contaminada, a cobrança veio. O filho dele vai ser morto, comido de vermes. Entendeu? Uma geração à frente. Herodes é título, tá? Herodes não é nome. É título, é que nem César. César Augusto. Entendeu? É título. Tá bom? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Mateus, capítulo 5. Olha que interessante. Nossa, pastor, mas matar criança é muito sério. Deus fica muito bravo. Amém? Os irmãos concordam comigo? Tá bom, então vamos ler Mateus 5 e vamos ver o que Deus acha de outras situações. Mateus 5, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Fazer uma pausa. Jesus, o profeta, rei e sacerdote, o Messias, o novo Moisés, o legislador do Novo Testamento, aquele que veio para cumprir a lei, está falando o seguinte, está escrito, não matarás. Amém? Amém, Jesus. Todo mundo sabe disso, não matarás. Está escrito 500 vezes na Bíblia. Não, ele vai mais à frente, 22. Eu, porém, ó Jesus, autoridade messiânica, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão, raca,
será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Vamos fazer uma pausa aqui. O que está dizendo aqui? Raca era uma ofensa, louco era uma ofensa. O que Jesus está dizendo? Se você se irá com alguém sem motivo, você transgride o mandamento, não matarás, que é o 6º mandamento. Pastor, é a mesma coisa que cometer homicídio? A consequência não, é diferente. Mas é pecado igual, é transgressão igual. E é uma transgressão tão séria que olha o que Jesus vai ensinar, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. O que Jesus está ensinando aqui? Está trazendo uma oferta. Tem alguém contra você. Você está com problema com a pessoa, Deus não vai aceitar a oferta. Pode vender todas as colheres da casa, arrancar dente de ouro, botar documento de carro no gasofilácio, casa na praia, não vai valer nada para Deus. Para lá, corrija a situação e volta a adorar a Deus. Pastor, como eu faço isso? Siga Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se arrepender, ganhasse teu irmão. Se não se arrepender, chama 2 testemunhas. Se mesmo assim não se arrepender, leva o caso à igreja. E não se arrependendo, trata como gentil publicano, faz a excomunhão do irmão, o desligamento da igreja. É entrega a Satanás para a destruição da carne, é o pecador impenitente. Entendeu? Esse é o caminho bíblico. Eu lembro de uma história clássica, numa igreja, muitos anos atrás. Irmão Vicente, a gente vai lembrar disso. Cadê o irmão Vicente? Eu vi ele por aí, acho que ele está lá fora, na porta. Um irmão, de maneira inadvertida, espalhou fofoca sobre 2 mocinhas da igreja, adolescentes. Sabe adolescente? Ai, amiga, como você é legal, sabe? E aí falou que as 2 meninas eram homossexuais. A família ficou indignada, é lógico. Eu pegava a Bíblia, ia conversar de Bíblia na mão, de preferência 1,5 kg de Bíblia. Irmãos, nós temos, veja, é sem motivo você ficar bravo com alguém que chama seus filhos de homossexuais? É sem motivo? Concorda que eu posso ficar bravo? Lembra, irai-vos, mas não pequeis. Aí aquela família foi procurar a direção da igreja. O que os irmãos mal orientados falaram? Falaram o seguinte: olha, irmãos, faz o seguinte. Você chega no irmão que fez isso e fala: ó, irmão, você me perdoa? E aí está tudo resolvido. E aí eu pergunto: resolveu? Sabe como é que resolveu? Já viu sapo? Já viu margarina? Pegou um sapão desse tamanho, passou bastante margarina e engoliu, só que não passou. Ficou entalado aqui. Porque sem justiça não há paz. O que tinha que ser feito? Aquele irmão tinha que ser pego. Tinha que ser confrontado. Irmão, olha, eu fiquei sabendo que o irmão acusou assim, assim, assim. Então eu estou aqui diante do irmão, dizendo que eu estou muito chateado com o irmão e eu quero resolver o assunto. O que provavelmente o irmão ia falar? Irmão, me perdoa, errei. Só que não foi nada tratado e, infelizmente, esse irmão, inclusive, Jesus já recolheu. Entendeu? Mas é orientação bíblica. Então, assim, irmãos, cuidado. Cuidado com fofoca, cuidado com conversa indevida. Na nossa igreja nós tratamos assim. Quem vai ser? O James
chega e fala, pastor Maurício, deixa eu falar com você. O quê? Pastor, você não sabe o que o Claudir fez. O que eu vou fazer, James? É o seguinte, nós vamos tratar esse assunto. Vamos conversar com o Claudir. Claudir é servo de Deus. Ele errou. Nós vamos conversar com ele para que ele se arrependa e não aconteça coisa pior com ele. Vamos orar. Se for muito sério, vamos jejuar. Ai, pastor, que horror. Você parece aqueles crentes fanáticos toda hora falando de jejum. Não é assim que a turma interpreta? Entendeu? E aí vamos conversar com o Claudir, e provavelmente o Claudir ter sendo nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo, num ambiente correto, num ambiente de amor. Ele vai chegar e falar, James, me perdoa, eu errei. Acabou. Está tudo certo. O que as pessoas fazem? Dom de línguas. Sai falando para todo mundo. E até o cachorro fica sabendo do que aconteceu. E aí cada um que conta aumenta um ponto. E aí sabe o que acontece? Quando você vai ver, você está dando ouvido a pecado. E está envolvido numa história que você não tem nada a ver. Eu já vi acontecer isso. Cuidado, quando vier te falar alguma coisa, olhe nos olhos da pessoa e fale, irmão, vamos orar junto, eu vou te ajudar a resolver isso. Eu vou lá com você conversar com a pessoa. Porque vocês dois são servos de Deus, vocês precisam resolver essa parada. Isso não é bom, eu vou orar, vou interceder. Talvez você não queira fazer isso agora, mas irmão, cuidado. Todos nós somos filhos de Deus. Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Nossa, pastor, que resposta mais esquisita. Ela pode até ser esquisita, mas ela emana das Escrituras. E Jesus deu essa ordem, resolveu o assunto. Tanto quem errou, como quem foi vítima, se não buscar resolver o assunto, os dois estão errados. E os dois vão ficar com pendência com Deus. Por quê? Aquele que fez e o irmão tem coisa contra, enquanto não resolver, está preso. E o que foi vítima está desobedecendo Mateus 18. Um desobedece Mateus 5 e o outro desobedece Mateus 18. E os dois ficam com pendência com Deus. E aí pergunta por que a vida não vai para frente, por que as coisas estão dando errado. Só que o caminho que eu estou dando para vocês, irmãos, é caminho de maturidade. Isso é caminho para crente sério, que sabe onde quer chegar e segue a Bíblia, independente do preço a ser pago. Entenderam? É assim que se resolve. Amém. Glória a Deus por isso. Tem uma resolução, irmãos. Nós não podemos ser coniventes com irmãos brigando. Nós temos que ficar tristes, chorar, botar a cara no pó. São irmãos nossos, nós vamos passar a eternidade junto. Percebe? Amém? Amém. Vamos seguir. Efésios, capítulo 4. Coitado do irmão Maurício, pensou que ia expor a palavra em 40 minutos. Mas os irmãos têm paciência comigo, pode segurar um pouquinho mais. Efésios, capítulo 4, já citei o versículo, mas eu gosto de ler. Efésios 4, 24. Diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ao 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ao 27, não deis lugar ao diabo. Por que eu tenho que resolver a ira? Porque se eu não resolver, eu estou dando lugar ao diabo. E aí, quem está afim? O diabo tem misericórdia, irmãos? Tem nada. Se quando a pessoa é excomungada, a pessoa entrega a Satanás para a destruição da carne, segundo a palavra do apóstolo Paulo, o que acontece se você ficar dando lugar ao diabo? Entenderam? Agora, a
pessoa fez algo sério para você, é lógico que você vai ficar irado. Agora você não vai pegar cachorro vagabundo, eu quero que ele queime no inferno. Tem que ser que nem Herodes, que nem o pastor falou, comido de bicho. Ou aquela questão, olha, eu perdoo, mas não quero nem ver a cara. Irmãos, aprenda uma teologia bíblica. Você tem que perdoar. Independente da pessoa se arrepender ou não. Segundo, você tem que tentar resolver. Se resolver, o relacionamento vai passar por um processo de restauração. Não é instantâneo. Posso dar um exemplo? Você está na igreja, o irmão vem e canta a sua esposa. Na maior. Aí você vai falar na linguagem Almeida Corrigida e Fiel. Não, você vai falar, irmão, tá maluco? Você tá doido da cabeça, endoidou, cantando minha esposa? Aí o irmão se arrepende. O que você tem que fazer? Alguém pode me ajudar? Perdoar. Mesmo que ele não se arrepende, o que você tem que fazer? Perdoar igual. Só que aí no culto de domingo, o que o irmão faz? Vem conversar com quem? Com a sua esposa. O que você tem que fazer, irmão? Ó, deixa eu falar uma coisa pro irmão. Chama de lado. Fala, irmão, vou falar uma coisa para você, irmão. O irmão errou. Eu fui conversar com o irmão. O irmão sabe que eu não gostei que o irmão cantou minha esposa. Eu só não agredi o irmão porque eu sou um homem de Deus. Porque homem que mexe com a mulher dos outros merece apanhar. Então, irmão, por favor, nós estamos em restauração. Não chegue perto da minha esposa. Porque se o irmão chegar perto da minha esposa, a coisa vai pegar preço. E eu vou falar com o pastor a atitude do irmão. E ele vai vir, vai falar com o pastor. E o pastor vai procurar o irmão e falar, irmão, segura a tua onda. Porque isso aí é pecado. Entenderam? Aí eu pergunto, quem faz isso? É lógico que você vai se sentir um otário. Sem justiça não há paz, entendeu? Agora, existe um caminho bíblico. Sem que você peque por causa do pecado do outro. É isso que eu estou tentando chamar a sua atenção. Estão entendendo? Irmãos, essas situações são reais. Pastor Marcos Franconato falou que uma vez eu convidado para pregar numa igreja, a marca daquela igreja é que homens casados cantavam as mulheres casadas. A torta é direito, uma igreja marcada por adultério. Entendeu? Como é que você fica num ambiente desse? Percebe? Então, cuidado. Amém? E aí, vamos para o nosso último texto. Romanos 13. Não tem nada a ver com o nosso assunto. Volta um pouco. Romanos 13, versículo... Acho que é o 3 e o 4. Espera lá. Romanos 13, versículo 3 e 4. Diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela. Olha o 4. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O que é trazer a espada? A pena de morte. Paulo demonstra na Bíblia o mesmo princípio do Antigo Testamento. A autoridade que é dada por Deus. Todas as autoridades da terra foi Deus que colocou, tanto as boas como as ruins. Não existe autoridade que não foi colocada por Deus, é o que a Bíblia ensina. Pastor, até o Bolsonaro? Sim. Até o Lula? Sim. Até o Hitler? É o que a Bíblia fala, não queira mudar a Bíblia.
Ah, pastor, eu não entendo. Eu também não. 2 para o clube. Mas eu não sou Deus, não preciso entender, eu preciso crer. Entendeu? Só que é o seguinte, a pena capital emana da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. As outras questões são várias. Amém? Vamos a algumas aplicações. Para mim, o mais importante é a questão do aborto. Nós somos batistas. Batistas defendem a separação igreja-estado. Entendeu? Então, o que acontece? Nós não dizemos em quem você vai votar. Voto é um exercício da sua cidadania. Mas nós entendemos que é papel da igreja ensinar em quem você não deve votar. Por quê? Porque se você votar em candidatos que apoiam o aborto, o sangue dessas crianças está na sua mão, se eles forem eleitos. Sem você saber. É meu papel como seu pastor orientar isso. Quando você, ano que vem nós temos eleição. Pesquise as plataformas. Primeiro, não confie em político nenhum para que a coisa mude. Confie em Deus. Mas segundo, exerça sua cidadania de maneira bíblica. E essa questão de aborto é muito sério, porque envolve sangue inocente. Se eu voto num candidato que apoia o aborto abertamente, eu tenho sangue inocente nas minhas mãos, é o que a Bíblia ensina. Percebe a seriedade? Então, assim, irmãos, cuidado. Cuidado com as conversas, cuidado com os parentes. Tem parente meu muito próximo que fala, não, se for vítima de estupro, pode abortar. Aí eu olho para a cara e falo, quer dizer então que a pessoa estuprada e quem vai morrer é quem nasceu? Que não tem nada a ver com o parto, vai morrer. A culpa dele, do estupro, recai sobre ele. Entendeu? E as pessoas falam isso cheio de razão. Pessoas que até dizem que temem a Deus. Então, assim, cuidado. É uma área delicada. Eu não quero de maneira nenhuma fazer militância política. Na nossa vida privada, nós temos que ter nossas preferências políticas, mas não é o assunto aqui. Meu assunto com você é sangue inocente na sua mão. E ao ouvir isso, esse sangue já não está mais na minha. Está alertado. Conforme Deus fala a Ezequiel. Isso é um caminho de morte. A partir de hoje, é entre você e Deus. Então, cuidado, para você não se ver apoiando o assassinato covarde de crianças. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro, Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, do nosso povo. Senhor, crianças têm sido assassinadas de maneira cruel. Inocentes têm perdido a sua vida sem a mínima chance de escapar. Que o Senhor venha colocando a tua mão e que o Senhor venha mudando isso e levantando pessoas para que essa história mude. Que nós sejamos um país conhecido como um país que acolhe aqueles que sofrem agressões como o estupro, a agressão sexual, mas que fazem isso sem que um crime pior seja cometido. Que o Senhor venha levantando, Senhor, políticos com sistemáticas que venham facilitar tudo isso e que não seja necessário que essa vida seja ceifada. Senhor, move no nosso país, move no nosso povo e ajuda-nos, Senhor, para que não haja sangue inocente em nossas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.